uma boa tarde. Eu estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é: sem Deus nada é proibido? Por que eu começo com esse tema aparentemente estranho e polêmico também? Antes de abordar o assunto, eu quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal Palavras que Transformam, espalhando amor pelo outro. Lá vocês vão encontrar mais conteúdos da Palavra de Deus, temas variados, que vai enriquecer o coração de vocês, tá bom? Espero vocês lá, se inscrevam, se gostar, compartilhe, adicione o sininho de notificação, tá bom? Então vamos para o assunto. Sem Deus tudo é permitido. O que eu quero dizer com isso? Com isso eu não quero dizer, primeiro, o único questionamento a qual eu falo para um ateu que ele se baseia, a bondade dele não é moral, é filosófico. Ou seja, o único questionamento a quem ele faz o bem é filosófico e não moral. Ou seja, baseado em que o ateu pode dizer que faz o bem? Porque eu sei que existem muitos ateus altruístas, aquele ateu que faz o bem, aquele ateu que pensa no próximo. Um dos maiores exemplos é Betinho. Betinho foi um ateu que não acreditava em Deus, mas Deus acreditava em Betinho, não é verdade? Então, a gente aqui não estamos questionando pessoas, e sim ideias, correto? Disto posto, vamos lá. O ateu faz o bem baseado em quê? Né? Interessante. Por que acontece? O que é errado aqui no Brasil, por exemplo, não era errado na Alemanha, na época de Hitler, né? Aqui, matar é errado, mas na Alemanha, na época de Hitler, não era errado. Então, uma lei universal que exclui Deus, né? Sem Deus nada, tudo é permitido. A pessoa não pode estar questionando. Enquanto um mata, o outro estupra, o outro rouba, entendeu? E se a gente pensar na lei da evolução das espécies, as coisas ficam mais graves ainda, né? A lei da evolução das espécies explica o seguinte, que o mais apto sobrevive e o mais frágil morre. E a gente não ajudamos? Muitas pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção, né? Então, da onde que vem esse senso de justiça, esse senso de se preocupar com o próximo, né? Então, com isso a gente exclui totalmente a lei da evolução das espécies, né? Mas voltando à questão, eu vou contar uma história que o autor dele chama Fyodor Dostoiévski, um autor russo, né? Ele escreveu bastante livros, e um deles era um de romance chamado Crime e Castigo. O que acontece? Ivan tinha dois irmãos, Ivan e Smerdiakov. Smerdiakov era irmão de Ivan, era o irmão bastardo. E esse irmão dele, Smerdiakov, ele matou o pai deles e foi preso. Ivan era um filósofo e escreveu em muitos artigos dele o seguinte: vamos excluir Deus. Sem Deus tudo é permitido. Vamos ficar livres. Religião aprisiona, religião limita, né? Então, Ivan foi visitar o irmão na cadeia e falou: por que você fez isso, Smerdiakov? Por que você matou o nosso pai? Você é um assassino. Não, Smerdiakov falou para o Ivan: não, eu não sou assassino, porque eu sou assassino aqui na lei do seu país, mas na lei de outros países eu não sou assassino. Lembra antes que eu falei? Na época de Hitler ele não era assassino, né? Então é localizado. Se Deus não existe, tudo é permitido. E Smerdiakov ainda argumenta: foi graças ao seu artigo que eu peguei e matei, porque eu não vi culpa.
Eu não vi uma lei universal, divina, a qual eu poderia me basear para não matar, né? Então, qual lei diz que é errado matar, por exemplo? Nenhuma lei. Se a gente exclui o princípio universal divino, tudo é permitido. E aí eu digo para vocês, quando a gente vai para Êxodo 20, verso 13, um dos 10 mandamentos diz o seguinte: não mate. Ou no hebraico quer dizer não cometerás assassinato, né? Ou seja, uma lei universal é dada para que a gente não mate. Fora essa lei que vem do nosso próprio Deus, Criador de todas as coisas, não existe argumento, uma ética mundial que diz que matar é errado, né? Se a gente excluir Deus, o que é errado para mim não pode ser errado para você, tá entendendo? Então, o nosso Deus, ele é bondoso, maravilhoso, e as leis dele é a melhor. E eu volto a repetir, para muito ateu sincero, porque eu sei que tem muito ateu que não crê em Deus, não é pelo fato de forma racional, científico, põe a ciência acima de tudo, não. É porque muitas vezes fizeram a caricatura de Deus de forma errada para ele, né? Não é o Deus da Bíblia que mostraram para ele, é um Deus que pune, é um Deus ilógico, incoerente, né? Então Deus trabalha nos corações de cada ateu sincero e de coração. Nós temos que aprender a dialogar ideias e não caráter, né? Não pessoas. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma bela, ótima tarde, um abraço, tchau.